Então, 162 diz o seguinte, ó. O fisiologista inglês Archibald Vivian Hill propôs em seus estudos que a velocidade V de contração de um músculo ao ser submetido a um peso P é dada pela equação P mais A vezes V mais B igual a K, com A, B e K constantes. Um fisioterapeuta, com o intuito aí de maximizar o efeito benéfico dos exercícios, que recomendaria aí a um de seus pacientes, quis estudar essa equação e a classificou dessa forma. Aí botou aí os tipos de curva, né? Semi-reto oblíqua, semi-reto horizontal, ramo de parábola, arco de circunferência ou ramo de hipérbole. E aí ele falou que ele analisou aí a dependência entre V e P nessa equação aí de Hill e classificou de acordo com sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando aí os par de coordenadas PV e admitindo K maior do que zero. E aí ele perguntou, né? O gráfico da equação que ele utilizou aí para maximizar os exercícios é do tipo, vamos lá, né? A gente tem aí, ó, P mais A vezes V mais B igual a K. Certo? Essa é a equação que ele deu aí, né? Equação aí de Hill. E ele quer analisar isso daqui e ver qual é o gráfico, né? Dessa parte aí. Bem, ele falou que vai usar as coordenadas P e V. Ou seja, você vai fazer aqui se você fosse fazer um gráfico, né? O X representaria aí o P, certo? E o Y seria aí representado pelo V. Tá? Só para a gente se situar como seria aí os eixos, tá? P e V. E o K é positivo, tá? Então vamos lá, para a gente ter uma ideia, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar, né, o V nessa função, né? Como se a gente estivesse fazendo um y igual a alguma coisa, né? Quando a gente vai fazer aí gráfico de alguma equação, alguma função, tá? Então vamos separar aqui, ó. Vou fazer o V mais B igual a K, e esse P mais A, como está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, certo? Passei para o outro lado dividindo. E agora esse B, eu também vou passar para o outro lado, só que agora ele vai o quê? Subtraindo, né? Menos B. Certo? Então essa seria a função, né, de V em função de P, tá? P fazendo o papel de X aí, né, para quem gosta de X, e o V fazendo o papel de Y, né, para quem gosta de Y. Então vamos analisar aqui, ó. O B é uma constante, certo? O B é uma constante. Então eu estou pegando e fazendo o gráfico da função e depois eu estou retirando uma quantidade B. Em questão, né, da configuração do gráfico, esse B não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque esse B ele só vai fazer com que o gráfico ele desloque, né, para cima ou para baixo, né, na vertical. Então, se eu tenho um ponto qualquer e tiro B, ele vai para baixo. Se eu tenho um ponto qualquer e adiciono B, ele vai para cima. Então, em questão de como o gráfico é desenhado, ele não vai mudar a forma do gráfico. Ele só vai levar o gráfico ou para cima ou para baixo, tá? Se fosse uma parábola, somasse B, ele ia para cima. Se fosse uma parábola, subtraísse B, a parábola ia para baixo, tá? Só isso o papel do V. Então, em questão de desenho, né, da forma do gráfico, esse B não vai alterar nada, tá? Da mesma forma que esse A aqui eu estou somando com B, com P, né? Estou somando com P. Então ele, como esse A ele é um valor constante, em questão do gráfico, né? Ele também não vai fazer tanta diferença, porque esse B ele está mudando, certo? Ele está mudando. Então ele vai tanto dos valores baixos até os valores mais altos. Então ele só vai somar ali uma quantidade para diminuir o K. Então quando a gente olha essa função aqui, é como se a gente estivesse, na verdade, olhando só para o P que está aqui embaixo
e aqui em cima também é uma constante, a gente poderia até, né, ignorar aqui, ó, fazer aqui, ó, botar um 1zinho aqui, ó, grosseiramente, né? Trabalhar com V igual a 1 sobre P de uma maneira bem grossa, né? Só para a gente ter uma ideia como é que esse gráfico está se comportando. É claro que o certo seria, né, botar o K, botar o A, botar o B, mas como ele quer ter só uma ideia, ele não quer o gráfico exatamente, só quer ter uma ideia como é que é o desenho do gráfico, a gente pode pensar assim grosseiramente, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia. E isso daqui, né, para quem tá ligado na matemática, é quase, né, praticamente aí um pedacinho de uma hipérbole, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente montaria o gráfico desse daí. Se eu tiver um P muito grande, né, um P muito grande, ou seja, para cá, e pego um número constante, né, que no caso é o K, mas nesse caso a gente está pensando no 1, e divido por um número muito grande, pego um número e divido por um número muito grande, isso daqui vai dar quase zero, praticamente zero. Então ele está quase encostando no eixo. Se eu pego aqui o P igual a 1, por exemplo, ele está aqui assim, né? Se o P é 1, 1 dividido por 1 é 1, tá? Se eu levasse aqui para o meu problema com K, aqui seria K. Se o P fosse K, daria K, tá? Só para a gente ter uma ideia, né? Para a gente levar para 1 sobre x, que é um pouco mais fácil da gente ver. 1 sobre P, que é mais fácil de ver. Se eu vou aumentando o meu P, o meu número vai diminuindo, certo? Porque eu estou dividindo. Se eu pego o 1 e divido por valores cada vez maiores, esse número vai diminuindo. Então aqui vai diminuindo, 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 diminuindo. E vai chegar bem pertinho ali do zero. Agora, se eu tenho P e ele vem diminuindo, e eu estou dividindo 1 por um número cada vez menor, esse número vai aumentando. Então aqui também vai aumentando, aumentando, aumentando. E isso daqui é um pedacinho de uma hipérbole, tá? Então é um ramo de hipérbole. Ou seja, letra E de elefante, tá? Só para a gente ter uma ideia como seria esse desenho, tá? Como ele não pediu o gráfico certinho, a gente só tem, faz uns arredondamentos para a gente ter uma ideia de como que vai ser esse gráfico, tá?